Oi, 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 oi. Bom dia, muito bom dia. Nós somos a Faculdade Paulo Picanso. Sou o professor Emanuel. Seja bem-vindo a mais um podcast do nono semestre. Eu estou aqui com uma turma maravilhosa do nosso nono semestre. Esse podcast, ele é produzido, o conteúdo, ele é feito como atividade do nono semestre. Nossos estudantes já estão concluindo o curso, estão no estágio extramuros e faz parte do plano de ensino o desenvolvimento de uma atividade de educação em saúde. Então, por que não fazer educação em saúde com aquilo que há de melhor nas mídias sociais? Por isso, pensamos no podcast. E o tema que a turma está trazendo hoje é importante. É importante porque fala sobre prevenção. Odontologia preventiva. O que precisamos saber e quais são os cuidados necessários. É um tema importante e que você vai perceber que conhecer, ter esse conteúdo é importante para você ter saúde, não somente saúde bucal, mas a saúde do seu corpo como um todo. E vamos agora para o nosso momento Quebra-Gelo. Diretor, música do Quebra-Gelo. É isso aí. Bruna, posso começar com você, Bruna? Pode. Bruna, conta para o nosso público como é que foi esse lance de ser dentista. Ah, a minha formação, né, desde o ensino médio, já foi integrada ao ensino médio no curso técnico, já fui vivendo essa experiência na área da saúde, mas eu sentia que eu precisava de mais, né? Eu me formei já com nível técnico, exerci por 12 anos a minha profissão da enfermagem. Técnico de De enfermagem? enfermagem, isso. E eu sentia que eu precisava de algo a mais, queria ter um diferencial na profissão. Então, e fui para a faculdade de enfermagem, mas não me identifiquei com a graduação. E Chegou a concluir? não, tá? Fui a metade do curso. Então, não me senti satisfeita, busquei outros cursos, pensei em fisioterapia, também não me identifiquei, até que eu encontrei na odontologia algo que despertou no meu coração aquilo que eu vi que era o que eu queria para mim. Então, eu ingressei no curso e a cada módulo, a cada semestre eu fui me encontrando cada vez mais e estou hoje concluindo, graças a Deus, muito feliz com a escolha que eu fiz. Uau! Israel, seja muito bem-vindo ao nosso Obrigado. podcast. E conta aí, Israel, como é que foi? Tu estava pedalando, caiu da bicicleta e se acordou aqui na sala da Fábia, foi? Foi quase isso. Eu acabei o ensino médio, eu entrei num curso de auxiliar de veterinário, passei um tempo, eu concluí o curso. Porque era da área da saúde, eu gostava de bichinho, mas vi que aquilo ali não me identifiquei com aquilo. Aí eu fiquei dando umas pesquisadas em alguns cursos online na internet, e aí foi aí que eu falei, vou tentar odonto. Aí eu tentei, vim mais como forma de curiosidade. E aí meio que acabei gostando disso, né? Pegou até as falas da Bruna também, porque eu acabei me apaixonando pelo curso. E foi isso, e eu tô até hoje aqui. Uau, olha aí. E Sandra, seja muito bem-vinda, Sandra. Obrigada. Como é que foi ser dentista para você? Como foi que surgiu essa paixão? Vou resumir porque a minha história é bem longa, mas surgiu aos 12 anos, quando eu fui para a graduação do meu irmão, que é o primeiro cirurgião dentista da família. Ele era bucomaxila, ele está em memória, partiu em 2016. E aí eu sempre quis ser, mas algumas fatalidades da vida, de escolhas, de subir, levantar, né, da nossa vida, a gente acaba fazendo outras escolhas quando vai amadurecendo. Você vem Aí, de uma família de dentistas, Sandra? eu tenho outro irmão que ele era acadêmico da UFC também, terminou em 95, tem um pouco mais de 30 anos que exerce a profissão, é uma clínica familiar. E aí, com esse sonho que eu tinha da juventude, eu acabei que voltando para a odontologia. Ela me trouxe de volta para a odontologia, apesar de ter atuado em outras áreas por um longo tempo, tenho outras formações, e atuei muito em outras formações, mas a odontologia me trouxe de volta. É uma história que me trouxe de volta, era um amor que eu tinha por essa carreira na área da saúde bucal, de trazer o cuidado, de cuidar das pessoas, de cuidar da saúde das pessoas. Ter esse olhar diferencial ajudou muito eu tomar essa decisão há quase 5 anos. E aí
Quando eu comecei a ouvir, era isso que eu precisava fazer para concluir minha carreira profissional. Uau. Pronto. Israel, vou para ti agora. Se eu te colocasse na cápsula do tempo e voltássemos para o primeiro dia que você cruzou as catracas da faculdade, você faria algo diferente? Acho que algumas coisas, sim. Acho que teria, por exemplo, apresentado mais alguns trabalhos científicos, coisas desse tipo, assim. Mas de resto, eu acredito que não, né? A minha experiência toda nessa jornada aqui na faculdade foi bastante interessante. Fiz grandes amigas que estão ali e que estão comigo até hoje aqui na faculdade. E é isso. Para mim foi uma jornada boa. Ok. Vai deixar saudade? Claro, né? Sou eu. Então todo mundo vai sentir. Vai sentir saudade? E muita saudade do quê? As meninas até falam que eu gosto de ficar vindo aqui até demais aqui pra faculdade. Né? Sandra, faria algo diferente? Eu creio que tem momentos que a gente tem que fazer escolhas e eu tive que fazer algumas escolhas e teve uns 2 semestres que realmente foram bem complicados por ser mãe, por trabalhar, por ser a rima de casa. Então, ter perdido mais noites de sono para estudar no 3º e no 4º semestre teria sido crucial para melhorar esse período acadêmico aqui. Mas não me arrependo porque eu fiz todos os esforços possíveis na trajetória dos últimos 4 anos e meio. Dentro das condições, você deu o máximo de si. E até o impossível. E até o impossível, né? Em alguns momentos a gente tem que fazer, porque a gente, quando tem um objetivo, a gente tem que fazer até, às vezes, o impossível. A gente não dormir, às vezes, mesmo, virar até de manhã estudando, que era a hora que tinha para estudar, para fazer as atividades. Então, a gente, às vezes, faz até o impossível. Fazer as provas, né? No período das provas eram bem complicados, porque eu colocava o meu filho para dormir e aí, em seguida, eu estava o despertador para 2, 3 horas, aí até de manhã para revisar o conteúdo e assim a gente vai levando, porque a gente, no horário de trabalho, a gente não pode estudar, então realmente tinha que ter esses pontos relevantes dos esforços. Mas foi importante. Só teve momentos que a gente está muito cansada, não vou estudar, a prova vai ser o que eu estudei até hoje, não vou conseguir revisar, não dá, tenho que descansar, porque às vezes a estafa, ela nos limita e a gente Prejudica tem que ter um momento, mais. a gente tem que ter um momento para a nossa saúde também, né? A gente vai estudar para cuidar da saúde de outra pessoa, mas a gente também tem que ver a questão da nossa saúde como profissional também. Não tem como fazer esse flashback e não se emocionar. É verdade. Que a gente vai rebuscando tudo, né? Tudo. Vai lembrando tudo que a gente passou, as dificuldades que nós passamos, o translado, ida e volta das banhos de chuva, os mergulhos na frente da faculdade em dias de chuva muito forte. Uhum. Mas todas essas aventuras foram importantes para a gente marcar uma história durante a graduação. Forma vocês. Vocês são formados não apenas na parte técnica da odontologia, mas também na parte humana, na parte pessoal. Quantos desafios vocês não passaram para chegarem até aqui? Falta pouco. Falta um semestre, o 10º, e um pouquinho desse 9º. Então, praticamente, e a tua fala reflete não somente um sacrifício pessoal, mas também familiar. Exato. Quantas pessoas também não entraram nesse barco com você? E quantas pessoas, Sandra, não estão nos ouvindo e estão se inspirando na sua história? Estão se inspirando em você, estão renovando a sua esperança exatamente na tua história. E agora eu passo para ti, Bruna. Faria algo diferente? Eu teria feito, sim. Eu teria, acredito que, sido mais forte. Durante essa minha trajetória no mundo acadêmico, eu dei uma pausa, né, no curso por questões de saúde, né, e graças a Deus, fui curada, né, tive um problema sério de saúde, mas fui curada, mas não escapei na depressão, né, eu tive uma depressão muito forte, eu acabei trancando o curso por quase que 1 ano. E eu me arrependo disso, porque eu acho que eu poderia ter sido mais forte, não ter desistido. Por muito pouco eu não desisti, por muito pouco eu não estaria aqui hoje. Então, eu me arrependo desse ponto, de ter deixado uma doença me vencer. Mas, se Deus me curou, fez um milagre na minha vida, Ele fez um segundo. Então,
eu retomei, né? Eu fiquei muito triste de ver meus colegas se formando, triste assim, por não estar presente ali com eles, mas feliz por eles. Mas sabendo que mesmo um tempo depois, eu estaria um dia sendo colega de profissão deles. Então, acho que isso foi o que me deu a força de olhar e ver, poxa, eu estou deixando isso me vencer, eu poderia estar participando dessa festa hoje, mas eu estou sendo vencida. Então, isso me motivou, eu retomei a faculdade e com muita Uau. luta, né, eu também tenho um filho, assim como a Sandra, eu não trabalho, mas a minha filha já é um trabalho para mim porque ela é especial, então eu sou mãe tempo integral e ainda estudante. Então, eu me arrependo disso, mas ao mesmo tempo eu sinto que tinha que ser assim, né? Não era para mim ter me formado naquela época, era para mim ter passado por tudo isso, porque tive muita aprendizagem com tudo que aconteceu, aprendi a valorizar muito mais as coisas. Como a gente aprende nesses momentos, né? Eu sinto que foi algo que eu precisei passar para valorizar outras coisas, né? Valorizar até mesmo mais a faculdade, para entender melhor o meu propósito de vida. Então, eu só me arrependo disso, de não ter sido forte o suficiente no início, ter tido aquele choque de realidade, de tipo, a vida tá seguindo, teus colegas estão se formando e você tá parada aí, sai desse buraco. Então, me arrependo só disso. Mas de resto, da faculdade não escolho, não me arrependo da escolha que eu fiz, eu me sinto muito realizada, né? Eu tive uma grande experiência na enfermagem, muita experiência assim de lição de vida mesmo, muita história de pacientes, de situações que a gente vivencia, mas é diferente do que a gente vivencia aqui, é uma forma diferente de salvar vidas, né? A gente encontra aqui na clínica muitos pacientes que não têm condições, infelizmente, de arcar com o tratamento e eles vêm totalmente tristes, às vezes muitos falam que não se sentem à vontade de sorrir por conta da situação, né, local. E a gente aqui tem a oportunidade de fazer essa transformação, né? E é uma forma diferente de salvar vidas. Eles saem daqui felizes, né, relatam que já não tem mais vergonha de sorrir. Você percebe que você ali fez o diferencial na vida daquela pessoa. Então, é uma gratificação muito grande que eu encontrei aqui na profissão que eu escolhi seguir na minha vida. E eu sempre falo para quem está agora no 9º semestre, de que por trás de um sorriso do cliente existe toda uma história. Uma história de família, uma história de renúncia, uma história pessoal que conduziu para aquele sorriso. Às vezes, um sorriso acanhado, um sorriso tímido. E como é gratificante você devolver o prazer daquele sorriso aberto. Eu tive um professor na faculdade, sou da Federal, de 92, a minha turma foi de 92 a 95. E aí nós tínhamos um professor, o professor Augusto Mota Borges, da prótese fixa. E ele falou algo em sala de aula que foi uma flecha no meu coração. Ele disse, um dos maiores prazeres que ele tinha era quando devolvia para o cliente o prazer de comer uma galinha no domingão. Aquele frango de domingo, aquela galinha caipira de domingo, aquela reunião de família, e ele conseguia devolver para o cliente o prazer de roer um osso, de comer aquele frangão de domingão. Aquilo ali simboliza não somente a arte, a técnica, o conhecimento, mas vai muito mais além do que isso. Toca a alma humana e compreende a necessidade de sorrir, não por fora, mas sorrir porque tem uma alma boa, uma alma curada por dentro. Próxima pergunta do nosso podcast. E agora, José? Quais são teus planos futuros? Sandra, eu vou passar para ti. Sandra, daqui a um pouco mais de um semestre, 6 meses, 8 meses, você vai estar colando o grau. Quais são teus planos futuros? Meus planos futuros, inicialmente trabalhar, né, na área, vou dar uma continuidade na atuação acadêmica na clínica odontológica, já tenho uma clínica odontológica familiar, mas expandir também, mas eu tenho um sonho de finalizar a minha carreira como perita da PFOS, mas eu não sei se vai ter tempo ainda na minha vida para esse projeto. E por que mas não? Vou tentar todos os meus esforços para alcançar essa vontade.
né, de uma carreira dentro de uma área que me encantou, porque eu sempre gostei, quando era jovem, de arquivologia, de um olhar diferente de você analisar, né? Que no histórico da vida de uma pessoa ficam as marcas, e essas marcas ajudam a fazer investigações para elucidar alguns casos. Então, essa atuação é um diferencial que eu acho muito legal, e a importância, né, daquelas famílias que ficam à procura dos seus familiares e que um achado clínico ou de uma imagem ou de uma marca, né, na estrutura daquela pessoa pode ajudar seus familiares a encontrar as pessoas a qual eles buscam. Isso que me leva a essa carreira, perito. Assim como você falou que a odontologia lhe trouxe de volta, depois de tanto tempo, não desista desse seu projeto. Já vai estudando os editais para quando surgir um, você já está preparada. Já estou entrando na área de Direito, eu terminei em 2022, porque eu ia fazer um preparatório para concurso na área de Direito e o valor da graduação era próximo. Então, eu vou fazer a graduação em Direito, concluí em 2022. Então, já comecei a dar os primeiros passos. Você já está se preparando aí para o próximo edital. Já dei os primeiros passos, né? Porque você tem que ler muito, é muito conteúdo. E aí, o segundo passo é provas comentadas, um preparatório amplo e uma meta, né? Cumprir Exato. essa meta. Já no próximo edital. É uma vaga a menos. já tem uma vaga a menos aí. Tem poucas vagas esse concurso, mas a gente tem. Já tem uma a menos. Já tem uma a menos. Vamos lá. Bruna, planos futuros. O que é que você tem em mente fazer? Eu quero muito exercer a profissão de uma forma de geral. Eu não consegui, escolher uma área. Eu quero focar só nessa área, não. Eu gostei, me identifiquei muito com várias áreas da odontologia. Quais foram? Cirurgia, né, foi o pontapé inicial que me fez escolher a odontologia. Me identifiquei com a cirurgia. Mas no decorrer do curso, fui conhecendo as outras especialidades, também me encantando muito por endo, dentística, a ROF também. E meu pensamento, meus planos para o futuro é iniciar nesse atendimento, né, no geral, e buscar me aperfeiçoar mais, porque não dá para parar, sempre aparecem novas, né, inovações, técnicas novas. Então, eu quero ser uma profissional preparada para lidar com o problema que meu paciente vai chegar para mim, não ter a necessidade de encaminhá-lo para terceiros. Eu quero meu paciente chegar até mim, resolver o problema dele e que ele seja satisfeito, né? Eu quero fazer o que eu sinto que é o meu propósito. A turma passada foi a que mais saiu futuros endodontistas. A turma de vocês, o que é que a turma comenta aí? Eu vejo que tem muitos que fazem... cirurgia, né? Eles escutam muito cirurgia de vocês. Nós temos uma turma que está um pouco mais dividida agora com a ROF, né? Tem muitas pessoas que gostam da ROF. Existem algumas disciplinas optativas que estão dando um olhar diferente para a odontologia digital, que é bem interessante, esse avanço na tecnologia para a odontologia digital para facilitar a entrega do trabalho ao público final, que é o paciente. Então, a odontologia digital veio para somar, né, nessa nova vocação. É um caminho sem volta. Israel, o que é que vai ser de ti, criatura, quando tu se formar? Teus próximos passos? Nem eu sei. Não. Mas, atualmente, eu estou na extensão de cirurgia. Meus planos futuros. Mais uma cirurgia. Mas os planos futuros é entrar na pós de endodontia também. Porque eu quero sair com o máximo de conhecimento também, como a Bruna disse. Podendo eu ser, não precisar encaminhar ninguém para nenhuma coisa. E eu poder resolver aquele problema lá, entendeu? Muito bom. E também gostaria, que eu já estou dando uma pesquisada e me preparando também para atender na saúde primária, né? Que é o suporte de saúde. Que era a área que eu gostaria de atuar e trabalhar. Você já fez o teu estágio extramuros? Ainda não. Vai ser esse mês agora. Começa agora? Sou do grupo 3. Tá certo. Bruna, já foi? Já concluí, eu fui do grupo 1. Grupo 1. E aí, como é que foi tua experiência? Foi fantástica. Muito boa. Os dentistas do posto bem receptivos.
né? Os pacientes chegavam, eles deixavam a gente atender, deixavam à vontade para a gente dar o nosso, né, nossa conduta. Se estivesse ok, eles, não, pois pode iniciar o tratamento, assim, maravilhosos. Eu saí com uma bagagem assim, de aprendizagem imensa de lá, né? E a gente vê muita coisa, muita história de pacientes, né? É uma experiência sem igual. Com certeza. Sandra, já foi para campo? Eu iniciei no grupo 1, mas vou ter que concluir no grupo 3 por conta de uma intervenção cirúrgica de urgência que eu fiz. Mas os 4 momentos, ou seja, 4 momentos que eu estive, né, no posto em questão, foi muito positivo, principalmente nas experiências com um público que vem mesmo para a urgência em alguns casos. A gente fez algumas intervenções de urgência. Eu gostei muito porque eu tive que fazer intervenções de urgência de endo e eu realmente gosto bastante. Mas a experiência mais interessante que nós tivemos, assim, ao meu ver, foi a experiência no qual eu atuei na odontologia social, no qual nós fomos a um centro socioeducativo do Canidezinho e a gente, pela manhã e tarde, nós fizemos algumas orientações de saúde bucal àqueles jovens que estão cumprindo medida socioeducativa. Tá. E essa experiência foi positiva, a gente orientou como fazer a escovação correta, como utilizar fio dental, aplicamos flu em todos os jovens que participaram das atividades. E aquele olhar remeteu um diferencial, né, de acesso à saúde para quem está em uma situação de não acesso à saúde, que a gente pensa que não tem, mas eles são atendidos pelo posto em questão. Então, quando há uma intercorrência, a enfermeira do centro socioeducativo agenda os atendimentos e eles vão ao UBS para fazer essas intercorrências de urgência. Então, foi uma experiência boa. E dos atendimentos em si, a gente também fez atividades educativas com os pacientes que estavam em espera para fazer orientações, foram bem interessantes. E eu creio que, além de somar a questão do atendimento clínico, a gente também tem que fazer a parte preventiva, né? Porque a gente sabe que a realidade de muitas pessoas, como a Bruna já mencionou, é a dificuldade financeira de conseguir concluir um tratamento completo, né? Então, a prevenção é essencial nesse patamar para garantir que evite algumas patologias orais mais complexas, para que não chegue a uma necessidade de um tratamento que esse paciente fique aguardando, encaminhamento de 2, 3 anos para os céus. Ok. E é demorado, né? Então, é esse o ponto. E é esse o tema que vocês vão estar trazendo hoje, né? Odontologia preventiva. Última pergunta do nosso quebra-gelo. Nada a ver. Nada a ver. Né? O que é que vocês gostam de fazer ou pretendem fazer no futuro que não tem nada a ver com a odontologia? Israel. Uma coisa que eu gosto de fazer muito é cantar. Inclusive eu já cantava, né, em uns barzinhos, em restaurantes. Eu acabei tendo que parar por conta que ficou muito corrido. A questão de reconciliar a faculdade, reconciliar também o cantar, né, por aí. Mas é uma coisa que eu gosto muito. E se no futuro, me Deus permitir, eu gostaria de fazer os dois ao mesmo tempo. Aos finais de semana eu poder cantar por aí e também na semana atender. Nós temos um colega que é dentista e também Canta. Igual a Sandra. A Sandra também canta. Sandra também canta, Sandra? Fiz assim, desde os 16 anos eu faço... Canto. Dei uma parada, voltei por um tempo, fiz algumas apresentações, mas era lírico, né? Então, mesmo assim, uma das apresentações do projeto no Centro Cultural foi músicas natalinas e o outro projeto foi músicas de rádio. Então, a gente também tem um outro olhar para a música, não só do lírico. Mas eu dei uma parada nessa trajetória porque é uma coisa assim que tem nada a ver com a minha carreira, mas que me dava uma sensação de desestresse, de rebuscar algum sentimento de terapia, né? Terapia. Mas eu gosto muito de viajar, tá? Então tem nada a ver com odontologia, mas viajar também eu quero experimentar novas viagens que eu ainda não realizei. Então, Uau! Isso é muito bom. Então, eu posso imaginar com 2 cantores a festa de formatura de vocês, não precisa nem contratar a banda.
Tem que ter a banda, né? Que a gente só canta. É, só a banda. Então pronto, chama os músicos, ensaia com eles e aí já vira a Tá com a noite. Beyoncé e a Celine Dion. Que... Vai cantar em francês ele. Qual é o nome da dupla? Israel e Sandra. Israel e Sandra, é. A gente vai inventar uma dupla Maramará. Tipo isso. Inventar um nome fictício. Sim. E Bruna? Diferente dos meus colegas. Que nada, né? ela vai ser back vocal. Não. Eu canto também, mas é só no banheiro, só em casa, escondido pra ninguém ver. Assim, totalmente nada a ver da odontologia. Acho que eu futuramente faria sem problema algum, para ser como um hobby. Seria um curso de moda, né? Diante da dificuldade que eu encontro, moda. O que é que tem a ver com a odontologia? Nada a ver, né? Mas eu tenho uma dificuldade de gosto para roupa. Eu não consigo encontrar roupas femininas que me agradem, né? Então, eu acho até interessante você ali, rapidinho, você faz uma roupa, você inventa ali um modelo que você gosta, você vê o que você gosta, você reproduzir, pega ali a máquina e reproduz. Eu acho legal, acho que faria realmente por hobby, mas por profissão não. Já tem alguma marca em vista? Não. Olha, de repente, né, vai que... Podia desenhar um jalex pra gente. Olha, já fica... Pra ser... Design diferente. Pra bater de frente com a doutora Cherry, né? Isso. Olha aí. E agora sim, vamos para o nosso podcast. O tema que vocês trazem é de extrema importância. Afinal de contas, prevenir é melhor do que remediar. Então, nossos estudantes estão trazendo uma visão sobre a odontologia preventiva. Aquilo que você precisa saber para você ter os cuidados, não somente melhorar a sua saúde bucal, como também melhorar a sua saúde em geral. Como a Sandra muito bem falou, é prevenindo agora que se evita problemas futuros. Então, antes que os problemas aconteçam, por que não evitá-los? Por que não cuidar antes que aconteça o pior? Bom, então, se você gostou desse tema, já deixa a tua curtida e compartilhe esse link para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Então, Sandra, vamos explicar para o nosso público, né? O que é odontologia preventiva? No próprio termo odontologia preventiva. O termo prevenção é a palavra-chave, né? Esse é um ramo da odontologia que visa, né, orientar, o termo educacional, mas é orientar as pessoas para que tenham os hábitos corretos, uma boa higiene oral, bucal, realizar a escovação de forma correta, usar o fio dental. A escovação tem que ser feita após as refeições e antes de dormir, ao acordar, mas de preferência após as refeições, fazer de forma correta, usar o fio dental, evitar alguns alimentos com açúcares, ter uma dieta mais equilibrada. Tudo isso previne algumas patologias bucais que chegam a causar problemas mais sérios de perca, edentulismo. Então, essa odontologia preventiva ela veio para trazer para o cirurgião dentista um olhar diferente para que a prevenção possa proporcionar a todos os pacientes o cuidado. Nós sabemos também que a saúde bucal está relacionada ao início do processo digestivo. Então, essa patologia não vai ficar só na região bucal, ela vai para todo o corpo da pessoa. Então, a alimentação ela é essencial, a boa escovação 3 vezes ao dia é essencial. Em casos de crianças, se você usar selantes, também é importante para evitar que os sucos fiquem mais acessíveis para que a cárie haja, né, de forma de prevenir essas patologias que são gengivite, periodontite, algumas lesões, cárie em si, a cárie que é a doença mais causam problemas. E assim, você mantendo esses hábitos saudáveis. Infelizmente, existem outros causadores da doença bucal, que são os traumas, que entrou até dentro do programa de saúde bucal, né, nacional, como um dos fatores indicadores de patologias que causam lesões que levam ao tratamento endodôntico. Mas antes as outras patologias eram mais elencadas. Mas realmente
a odontologia preventiva ela é importante exatamente para a gente trazer para as pessoas que tenham esse cuidado, e esse cuidado é importantíssimo para evitar também gastos futuros, um tratamento mais protético Oneroso. ou passar por uma cirurgia mais invasiva. Isso tudo é importante para evitar exatamente esses procedimentos mais complexos. Infelizmente, em alguns casos, de falta de acesso, de pacientes não ter acesso nem a um UBS porque fica distante. E isso causa realmente ainda muitos problemas em relação a pessoa ter essa informação. Então, é importante garantir esse acesso. E esse acesso pode, como a gente sabe que os meios, YouTube, muitas pessoas têm mais acesso do que ir a uma unidade básica, não tem o dinheiro do transporte, ou porque é muito longe do seu domicílio, ou na sua cidade não tem UBS. Então, os meios de comunicação teriam que travar e tratar mais essa relevância da orientação de prevenção, porque prevenir é melhor do que remediar, como um ditado brasileiro bem conhecido. Uau, muito bom. Né? E agora, Bruna? Agora que a gente já sabe o conceito de odontologia preventiva, a odontologia preventiva, ela não atua apenas na prevenção de problemas bucais. Acredito até que essa odontologia preventiva, ela também ajuda a prevenir problemas de saúde geral. Né? Compartilha com o nosso público sobre isso. Bom, os impactos, né, da prevenção odontológica já se iniciam na própria gestação, né, no primeiro ciclo de vida. Pacientes gestantes e até nesse momento eu destaco também a importância do pré-natal odontológico, e pela minha experiência do posto, posso até incluir isso, a gente pega muitos pacientes com doenças periodontais, né? E nesse processo dessa doença, gera um processo inflamatório, né? Que vai liberar mediadores para conter essa inflamação, né? Que são as prostaglandinas e as interleucinas. E esses mediadores, eles, quando liberados, eles podem interferir em contato, né, com o útero e a placenta e induzir o parto prematuro e o nascimento do bebê com baixo peso. Né? Então, esse já é o primeiro estágio, o primeiro momento em que você destaca a importância que tem um pré-natal nesse momento preventivo, né, para evitar esse fato de ocorrer. Também em doenças sistêmicas, né, no geral, quando essa doença periodontal está muito avançada, as bactérias elas podem entrar na corrente sanguínea e percorrer para os tecidos, né, onde elas podem se alojar no coração, causando a endocardite, nos pulmões, né, levando a uma infecção respiratória mais grave. Acometer também pacientes sistemicamente comprometidos, como diabetes, né, que essas mesmas bactérias... Pode interferir na diabetes? Essas bactérias, elas interferem na ação da insulina, né? O que acontece, acaba gerando a dificuldade no controle glicêmico desses pacientes, né? E também recente saiu uma nota de pesquisadores, né, que foi localizado no tecido cerebral, né, de pacientes com Alzheimer, uma bactéria, a Papillomamus gingivalis. Ela é uma bactéria que ela é encontrada no fundo de bolsas periodontais, né? E foi localizada no tecido cerebral e no líquido cefalorraquidiano de pacientes com Alzheimer. E esse estudo mostra que as bactérias da cavidade oral, elas podem sim migrar para o sistema nervoso central. Então, todos esses fatos destacam o quanto que é importante, né, o tratamento, porque a doença periodontal ela não vai atingir ali só a boca, não vai causar só a perca dentária, né? Mas ela vai acometer todo o sistema, né, sistêmico do paciente, geral do paciente, e que pode muito bem ser prevenido. Também tem a questão da odontologia hospitalar, da atuação do dentista nas UTIs, exatamente pela questão de pacientes entubados, né, na prevenção de infecções respiratórias. Uma vez que a higiene desse paciente que está entubado ela é muito precarizada, né? A equipe não se atenta tanto a esse ponto.
Então, a atuação do cirurgião dentista ultimamente tem sido destacada por esse ponto, né? Por essa intervenção no sítio Uau. de UTI. Muito, inclusive, a turma da noite, no podcast anterior, trouxe exatamente esse tema da doença periodontal e a associação com o Alzheimer. Teve até a presença da professora Paula, foi uma discussão muito boa no podcast. Depois eu posso até compartilhar o link com vocês, né? Foi cientificamente comprovado, né? Porque foi encontrado. E aí, a partir dessa pesquisa, eles provavelmente irão aprofundar para dar uma certeza, né? Não dá para a gente bater o martelo, mas abre-se as opções para que mais estudos sejam feitos sobre essa associação. Então, agora a gente já sabe o que é a odontologia preventiva. Nós já entendemos agora que a odontologia preventiva não é apenas para a saúde bucal, mas também para a saúde do corpo em geral. E agora vamos para o Israel. Israel, a gente já sabe o conceito, a importância para a saúde bucal e a importância para o corpo todo, a saúde geral. E agora, que cuidados são esses? Os cuidados diários, né, que a gente tem que ter. Eu trouxe até uma boquinha aqui pra gente fazer uma amostra, mas daqui a pouco eu mostro. E é uma boca que tá sem dente aí, ó. Tá precisando de uma prótese aí, ó. Pois é, ó, já caiu. Já caiu aí, olha. Se você não cuidar dos seus dentes aí, ó, se você não prestar atenção no que o Israel vai dizer, vai ficar desse jeito aí, ó. Normalmente a gente tem que escovar 3 vezes ao dia, né? Ou de preferência pelo menos 2. Antes de dormir é essencial a gente escovar os dentes, né? Também a gente tem que fazer o uso do fio dental, que é uma coisa bastante importante. A nossa escova de dente, ela tem que ser trocada a cada 3 meses, né? Não é pra você ficar renovando, ficar usando por 6, 1 ano, né? Como eu conheço gente que faz isso. A cada 3 meses a gente trocar. Tem que ser de cerdas macias também, né? Pra não machucar a nossa boca. E também, como eu falei, o uso do fio dental. O fio dental é de uso imprescindível. Todos os dias a gente tem que usar. Principalmente antes de dormir, né? Porque quando a gente dorme é a hora que acumula mais bactérias, né? A gente fica sem produzir saliva naquela hora. Então, é um momento importante. Assim como também beber bastante água. Porque a água, ela auxilia quando a gente também a produzir mais saliva, mantém a nossa boca hidratada, né? E tem a questão do efeito tampão, né? Eu vou mostrar aqui a demonstração de como a gente tem que escovar os dentes. Né? Normalmente a gente faz movimentos de vassourinha, né? Que é expulsando, assim, movimentos também circulares, que a gente tem que fazer em todos os dentes. Imprescindível também escovar Deixa a língua. eu ver com o diretor aqui. Diretor, tem como? Tá pegando? Tá pegando? Certo. Também a gente tem que escovar a língua, né? Porque é onde acumula muita bactéria. Fica a língua branca e é feio, né? Essa informação é importante, Israel, porque pode ser que muito do nosso público não tenha esse tipo de informação. Escovar a língua? Sim. Tem que escovar a língua? Tem. E todo dia. E todo dia, Sim, após toda a sim, refeição? É bom. Porque a língua, como eu falei, acumula muita bactéria. Às vezes acumula até mais do que nos próprios dentes também. A língua é o essencial que a gente tem que escovar. E existe alguma técnica para isso? Na verdade, só expulsando, assim, de vassourinha. O mesmo movimento que Movimento você de faz. vassoura. Como você faz nos dentes, também você tem que fazer na língua. Também é bom o uso de enxágue bucal, mas também não todo dia, né? Pelo menos umas 2, 3 vezes na semana é bom usar um enxágue bucal. E o fio dental não dá pra gente demonstrar aqui no bonequinho, porque ele não tem espaço, mas é sempre entre os dentes, puxando aqui as bordinhas e tirando todo o alimento, resquício de alimento. Não é, Sandra? Exato. Para complementar a fala do Israel, a importância também das visitas periódicas ao seu dentista. Recomendamos também, em casos de aplicação de flúor a cada 6 meses, seria importante para remineralizar os dentes, para eles permanecerem mais fortes e o esmalte dental proteger mais o sorriso das pessoas. E também uma indicação muito importante é a alimentação também, né? A aplicação de selantes nas crianças para fechar sucos. E a alimentação, que geralmente de crianças é rica em açúcares, que são um fator crucial para a produção de desequilíbrio e a produção da cárie dental. E a gente sabe que a alimentação é essencial, essa alteração. Os açúcares, principalmente a sacarose, são açúcares que são cruciais para a produção e aumento da acidose, né, que causa
A cárie. a aceleração da oportunista cárie, né? Que as bactérias se alimentam do açúcar também. Tudo Isso fazendo elas crescerem mais. Tudo é questão de equilíbrio, né? Quando você faz essa prevenção e a escovação de forma correta, utiliza fio, utiliza a clorexidina 12%, um enxaguante bucal, na forma orientada, você está prevenindo e, ao mesmo tempo, cuidando e mantendo o equilíbrio. O equilíbrio que causa a saúde, né, do paciente. Como a Bruna falou, a saúde do paciente começa, né, não só pensar que você cuidando da sua saúde bucal, você está cuidando da sua saúde do corpo todo. Nós somos um sistema que somos interligados e a partir do momento que você tem uma saúde bucal, você tem a saúde de todo o seu organismo. Então, Uau, muito bom. tudo está interligado. E esse fato que ele mencionou de escovar a língua, isso é, gente, algo que é muito comum. Eu já passei pelo posto, a Sandra também já passou. É muito paciente que não sabe que precisa escovar a língua. E a gente pega muito paciente com glossite migratória, que acomete a língua por não escovação, que é a língua Saburosa. Saburosa. E é muito comum, os pacientes se surpreendem, porque a gente fala que tem que escovar a língua. Que é o básico, assim, o básico. de uma higiene, as pessoas não sabem. E é um fator até importante destacar a visita ao dentista e a anamnese, por conta desses fatores, né, de orientação, precisa ser feito, como também para identificar problemas, doenças na língua, outras que acometem a boca, né, rastreio de câncer de boca, de tumores, até mesmo a questão de doenças sistêmicas, né? Tem doenças que os primeiros sinais aparecem na boca e o dentista que tem esse poder de diagnosticar leucemia, HIV, o próprio câncer de boca, todos geram manifestações orais, que o dentista, nesse primeiro momento de consulta, de anamnese, ele pode identificar e o que pode até salvar a vida do paciente, porque ele pode descobrir ali no estágio inicial a doença. Então, é um fator importante que vale ressaltar. E um hábito nocivo que aumenta também o risco de ter câncer de boca é o tabaco, né? O tabagismo, o uso de cigarro. Isso pode aumentar também o nosso risco de ter câncer de boca, também como ingerir muito álcool também. Complementar Fantástico, aqui, muito quando ele bom. mencionou o tabagismo, não podemos esquecer dos cigarros eletrônicos, também são altamente prejudiciais, que muitas pessoas falam, eu já vi falar no dia a dia, né? Vou usar o cigarro eletrônico porque ele não vai prejudicar a minha saúde bucal. E é pior. É bem tão pior. prejudicial, se não É bem mais. pior e bem mais agressivo, né? Não só na saúde bucal, mas todo O sistema. Às vezes são pequenos hábitos que as pessoas nem sabem também. Assim como roer as unhas também. Pode prejudicar nosso dente, nossa gengiva. São coisas assim mínimas que às vezes as pessoas nem sabem. Então a gente poderia até dizer que a odontologia preventiva não se resume à higiene dos dentes. Vai muito mais além disso. É um estilo de vida. Bem além. Que envolve mentalidade, alimentação, responsabilidade e a higiene. Equilíbrio. Estamos chegando ao nosso final do podcast. Espero que você tenha gostado desse tema e que também tenha contribuído para você. Palavras finais, Israel. Eu não tenho palavras finais. Estou sem palavras. Estou sem palavras com esse podcast. Bruna? Bom, eu espero, né, que todas essas informações que a gente trouxe aqui hoje possam fazer o diferencial na vida de alguém, né, seja na mudança de hábitos, como até mesmo um sinal de alerta para buscar um atendimento, para rastreio, né, se identificar com alguma situação que a gente mencionou aqui, sobre o fato da língua, por exemplo, e buscar um tratamento para, se por eventualidade tiver, que Deus o livre de alguma enfermidade, que seja, né, identificado o mais rápido possível, se não, para que tenha dado aquele primeiro passo de início de prevenção, né? Espero que esse foi o nosso intuito com esse tema, né? Já foi pensado com esse intuito de levar a informação que a gente sabe, e agora nessa vivência que a gente está tendo nas práticas de estágio, extramuros, né? Extramuro, a gente está tendo certeza que quão importante é isso aí, quão né? importante, e como muitas pessoas não sabem do que é importante ser feito, né? Às vezes não sabem do básico. Não sabem do básico. Sandra, palavras finais.
Bruna falou praticamente tudo, mas nas minhas considerações finais eu quero deixar um ponto positivo para esse debate, que é a questão do acesso, né? O acesso à informação, o acesso realmente às palavras-chave, né? O cuidado, a alimentação, as palavras-chave desse ponto, o cuidado, a alimentação e o equilíbrio, né? Então, tudo que foi mencionado, falado por todos aqui, foi para que as pessoas tenham acesso a essas informações, para que ela, nesse ponto crucial desse acesso a essas informações, cuide da sua saúde como um todo, tenha o seu equilíbrio e nesse ponto de acesso, eu falo de todos, inclusive aqueles no qual a gente tentou garantir o acesso, estavam em sistemas prisionais ou cumprindo medidas socioeducativas. O acesso tem que ser integralizado como a Constituição prega. Ok. Espero que você tenha gostado do nosso podcast. Estamos chegando ao fim e fique sempre atento para os nossos próximos temas, porque assuntos relevantes da odontologia são tratados aqui pelos nossos estudantes do 9º semestre. Até a próxima e lembre, deixa a tua curtida e compartilhar esse link o máximo possível. Obrigado, até a próxima.